que o nosso coração esteja aqui voltado para isso, para cultuar. É um tempo de estarmos juntos como igreja, como filhos do Pai. Também é um tempo de, no final do culto, né, de comunhão, de abraçarmos, conversarmos. Mas o principal motivo de estarmos aqui é cultuar. É dar a Ele glória, é dar a Ele honra, é dar a Ele todo louvor. Queria que você abaixasse sua cabeça e que você orasse ao Senhor, realmente pedindo para que o seu coração esteja se derramando na presença dEle, esteja voltado para esse propósito de culto. Amém? Oh Deus. Pai, nós queremos sim que o Teu Espírito Santo venha essa noite nos mover a prestarmos um verdadeiro culto ao Senhor. Deus, move os nossos corações com gratidão a Ti, com louvor ao Teu nome, Deus, para que toda honra e toda glória esteja somente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, com a Tua direção, com a Tua vida. Leva-nos a uma verdadeira adoração ao Pai, aquele que é santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você puder colocar de pé e cantar conosco. Santo, Santo, Santo.
seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Louvamos para sempre o nome do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Que bom estarmos aqui. A Liliane já fez menção do nosso feriado, né? Estamos tendo, né, uma sequência de 3 feriados, feriado da Páscoa, de Tiradentes, o Dia do Trabalhador. Então, vamos aí sentindo as ausências de alguns irmãos que provavelmente tiraram esses feriados para fazerem curtas viagens, mas que bom que a gente chega aqui no domingo, encontra os irmãos, a gente pode ver amigos, nossos colegas, visitantes, mesmo nesses domingos atípicos, né? A nossa igreja estava bastante cheia domingo passado. Quem esteve aqui foi muito abençoado, com certeza, com o musical de Páscoa da nossa igreja. E a gente fica muito feliz que você esteja aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Isso é bom estarmos na casa de Deus. É bom a gente poder exaltar o nome dEle, dizer que Ele é santo em todo tempo, que Ele é bom em todo tempo, que a bondade dEle nos acompanha e é ela que nos traz aqui. Quero convidar você a ter no seu coração esse desejo, essa gratidão muito grande, que todos os nossos atos de culto aqui seja motivado por uma gratidão muito grande ao que Deus faz, ao que Deus é nas nossas vidas. Quero convidar os irmãos para a gente ter um primeiro momento de oração nessa noite. Nós queremos orar agora nesse primeiro momento por você que tem algum pedido especial de oração. Talvez seja motivo de gratidão, talvez seja um motivo de pedido, de intercessão. Nós temos um pedido da irmã Alícia, uma idosa, uma senhora aqui da nossa igreja, que está com um probleminha respiratório. Ela pediu que a gente estivesse orando enquanto igreja. Mas eu quero convidar você que talvez esteja aqui, que chegou neste domingo, com um motivo de gratidão, ou ainda um motivo de oração, um pedido de oração. Que você se colocasse de pé. Eu mesmo vou fazer essa oração, essa primeira oração do nosso culto. Mas que você que está aí próximo, talvez não tenha um motivo de oração, que você possa acompanhar-nos em oração e intercessão pela vida dos nossos irmãos. Amém? Senhor, nós estamos na Tua casa nesta noite, e nosso coração está grato a Ti pelo feriado, Deus, que o Senhor nos deu, o tempo de descanso que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui. E nós sabemos, Deus, que o Senhor não descansa, Deus. E isso gera no nosso coração uma fé tremenda, isso gera no nosso coração uma esperança inabalável, Deus, porque o Senhor não se fadiga, Deus, o Senhor, Deus, não se cansa, Deus, de trabalhar, e o Senhor está trabalhando em nosso favor. A Tua palavra nos diz isso, que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando em nosso favor, e nós cremos nisso, Deus. A Tua palavra nos diz, Deus, que Jesus foi para junto do Pai fazer morada, Pai, para nós. Então nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de trabalho, Deus, e nós estamos descansando no trabalho do Senhor em nosso favor. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor trabalha em nosso favor, e nós sabemos disso. Existem irmãos aqui que estão de pé nesta hora, que estão com o coração jubilando, Deus, de alegria por ter visto, Deus, nessa semana que passou, um motivo de gratidão do trabalho do Senhor na vida deles. Talvez um aniversário, Deus, uma intervenção específica, Deus, na área familiar. Nós somos gratos, celebramos ao Senhor por essas vitórias, Deus, e também queremos clamar para que o Senhor trabalhe, Deus, em favor, Deus, daqueles que agora estão clamando, Deus. Nós lembramos, Deus, da nossa irmã Alícia, Deus, que o Senhor possa ministrar sobre a vida dela, Deus, todos os irmãos aqui também em pé, manifestando, Deus, um clamor, uma intercessão,
um pedido de intervenção do Senhor. Nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor possa trazer a Tua resposta, que o Senhor possa trazer o Teu poder, Deus, disponível a nós, para que nós possamos, Deus, brevemente ver esses irmãos também, Deus, celebrando vitórias, Deus, comemorando, Deus, os grandes feitos do Senhor, que não se cansa e que trabalha em nosso favor. Nós louvamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queria compartilhar com os irmãos que no dia 21 de abril, agora na sexta-feira do nosso feriado, foi o aniversário do nosso seminário, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Nós tivemos um time nosso aqui de futebol, lá no futsal, representando. Dessa vez a gente não fez tão feio, porque os irmãos sabem que a gente passa vergonha de vez em quando lá, mas dessa vez foi um pouquinho melhor. A gente ganhou um jogo de WO, e aí depois a gente perdeu de 1-0. Ficou uma boa medida, mas foi uma festa muito grande. É um bom momento para a gente conhecer a nossa casa de pastores, né, de formação de pastores. Ela estava fazendo 78 anos, então é uma alegria muito grande para nós estarmos lá. A igreja esteve lá com alguns membros, em razão do futebol, em razão do culto, lá na cidade de Anápolis. E a gente quer fazer desse momento um momento de oração pelos nossos membros que estão em preparo. Os irmãos sabem que a nossa igreja cuida de pelo menos 3 famílias que estão em preparo teológico e missionário. O primeiro deles é um casal aqui da igreja que está nos Estados Unidos, a Érica e o Tico, que tem Daniel, Davi, são membros da nossa igreja, grande parte da igreja conhece. Eles estão lá nos Estados Unidos fazendo um treinamento na área de aconselhamento familiar. Temos também o casal Laís e Tiago, que estão em São Paulo. Eles fazem um seminário em São Paulo. Também a Laís, filha do presbítero Eliezer, da irmã Belinha, da tia Belinha, lá do Ministério Infantil. Eles estão em São Paulo fazendo um treinamento também, fazendo um seminário teológico. E o casal mais recente que foi para o seminário, Ana Flávia e o Guilherme, que também estava aqui com a gente até o ano passado. Nós fizemos o culto de envio, né, a oração de envio deles ainda este ano. Mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça para orar. Eu queria convidar o Mário Júnior aqui para fazer essa oração. Nesse primeiro momento aqui também de oração ainda, nós lembrarmos desses nossos irmãos, para que a gente possa orar, para que Deus possa abençoá-los. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levanta e o Senhor escolhe alguns para que a Tua obra não pare, Senhor. E é isso que nós queremos colocar diante desses 3 casais, orando para que a Tua palavra possa penetrar no coração e na mente deles, fazendo como se fosse um divisor de águas, Senhor. Ensinando eles aquilo que está no Teu coração, diante do Teu trono, aquilo que o Senhor tem de mais especial, como diz também na Tua palavra, que o Senhor se revela através dela. Então, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os seminaristas da nossa igreja. Amém. E obrigado, Deus, porque a igreja continua sempre na visão. Deus, tem pessoas que podem contribuir, que podem levantar, Deus, ofertas. Deus, podem adotar. E tudo isso faz com que a Tua obra nunca venha parar. E eu creio, Senhor, que desses 3 casais, milhares de pessoas serão alcançadas. Deus, famílias serão restauradas. Pai, como o casal, o Tico e a Érica, Deus, que estão se especializando tanto nessa área. Deus, continue usando-os ali mesmo onde eles estão. E todos os outros, Deus. É o que nós colocamos diante de Ti nessa noite. Em agradecimento por essa oportunidade mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre esse tema ainda é importante, né? O Mário Júnior disse aqui, é importante dizer, reforçar sempre, de que a nossa igreja contribui mensalmente, participa da manutenção dessas 3 famílias, para que elas possam estar aprimorando no conhecimento, estudando. Então, que você continue firme, fiel na sua contribuição, porque ela é responsável também na formação de famílias que irão para o campo, que estarão no ministério. Amém? Durante esse período de feriados, nós não estamos tendo os nossos ISEC Notícias, mas nem por conta disso a gente deixa de ter informações. Então, eu vou chamar aqui o pastor Marcos, ele vai passar alguns avisos, algumas informações importantes para a igreja, mas antes eu quero convidar você a assistir um vídeo pequeno do Fortins,
porque hoje é o último domingo antes do acampamento do Fortins. O Fortins, sexta-feira, está saindo aí para o acampamento. Eles têm um videozinho breve de última chamada, e logo depois o pastor Marcos já vem com os avisos que ele reservou para esta noite. We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. The others. Where are they? What are your superpowers again? I'm rich. Why, sir? Shall we? Amém. Falando ainda de adolescentes, a gente já tem aí várias inscrições confirmadas. Hoje, então, tem mais uma oportunidade para você se inscrever, pais incentivarem seus filhos de 12 a 19, 18, de 12 a 18 anos. E a gente estava na equipe pastoral conversando porque tem sido feito um esforço concentrado para levar os adolescentes que não podem pagar. Então, hoje pela manhã eu informei os irmãos de que a igreja sempre investiu em alguns eventos que nós entendemos que é saúde para os membros da igreja. Então, a igreja investe no acampamento de jovens, a igreja investe no encontro de casais, não é? E também investe no retiro de adolescentes. E nós já demos uma oferta direta do Caixa para ajudar o acampamento, num valor de R$3.000, para alugar o acampamento, para não embutir esse custo na inscrição, senão ficaria inviável os adolescentes irem no retiro, se a gente fosse pôr tudo no preço da inscrição. Então, aquele valorzinho que você está vendo aí, que está sendo cobrado, de R$150, ele realmente é para cobrir as despesas do acampamento de comida, de transporte, etc. Mas aí nós temos, mesmo nesse valor, alguns adolescentes que os pais não são cristãos, outros adolescentes das congregações que não podem pagar. E nós estamos aí desafiando algumas pessoas que quiserem ajudar a pagar para esses adolescentes, né, fazer parceria com a igreja no sentido de ajudar financeiramente. A sua ajuda é bem-vinda. Eu sei de grupo pequeno aí que já mobilizou para ajudar adolescentes de uma região aí da nossa, que nós alcançamos, né, e já vai levar esses adolescentes. Isso é uma atitude muito bonita. Outra atitude bonita que nós lembramos é que os nossos adolescentes que podem pagar se juntaram e foram lavar carros aqui nos 2 lava-jatos. Para quê? Para poder ter recursos para que ninguém fique de fora. Porque muitas vezes a gente estava conversando na equipe pastoral, a gente fala de ação social de maneira muito direta, né? Então a igreja faz ação social porque distribui 60 cestas básicas por mês. Também. E outras atitudes, né? A gente ajuda pessoas da igreja com relação a remédios, moradia. A gente tem feito algumas ações práticas, caladas pela diretoria mesmo, mas também essa atitude do Ministério de Adolescentes é uma atitude social, não é? Quem pode, lavando o carro para ajudar quem não pode a ir no acampamento. E eles, em 2 lava-jatos que nós tivemos, conseguiram levantar quase R$1.000. Parece que aproximou de R$1.000, não é? Então fica aí o nosso desafio. Quem puder ajudar, nós ainda temos adolescentes precisando de ajuda financeira para ir ao acampamento, tá bom? Outra coisa ainda, completando a palavra do Luiz sobre o futebol.
A gente só não fez mais bonito por culpa do Timóteo, que não foi. Não vem com essa não, porque eu fiquei sabendo que ele estava com medo de perder de 7 de novo e não foi por causa disso. Então a gente, eu já recebi lá no Zap assim, uma notícia. O nosso time nunca foi tão longe, mas você sabe por que nós nunca fomos tão longe? Porque choveu a manhã inteira e não teve futebol, só teve na parte da tarde. Aí nós jogamos após o almoço. Mas realmente foi um jogo apertado e eu diria assim que o resultado justo seria o empate, porque o gol que nós levamos foi um gol assim de displicência ali na hora da falta, mas nós jogamos bonito mesmo dessa vez. E se a turma vibrar e for para o evento e treinar antes, a gente vai continuar fazendo bonito nos próximos eventos, tá bom? Eu tenho então alguns avisos aqui para repassar e eu queria a sua atenção. Eu vou deixar o do mês da família por último, que aí o pastor José Nilton vai nos ajudar aqui. Domingo 7 de maio, primeiro domingo do mês, teremos os 2 cultos, 9h30 da manhã e à noite, o mesmo culto. E no culto da noite nós teremos batismo e recepção de membros, outra vez. Pastor, que novidade é essa? A gente sempre faz de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e agora vai fazer sequência, né? É que um casal que não pôde se batizar no batismo passado, questão de agenda mesmo, vai se batizar nesse próximo domingo, tá? No próximo domingo, não, no primeiro domingo de maio. Então, se mais alguém que não batizou achar que deve se batizar no dia 7 de maio, então fale conosco, alguém irá discipular, ajudar e você poderá participar então, tá? Nesse mesmo domingo nós temos almoço. A considerar o que aconteceu no mês de abril agora, nós vamos ter que começar a tomar certos cuidados, porque no almoço de abril agora, nós compramos até cadeira, porque quando chegou sexta-feira, o pastor Nivaldo disse, as cadeiras que nós temos não vão dar. Então, nós tivemos mais de 200 pessoas, quase 250, incluindo adultos e crianças, participando do nosso almoço. Por enquanto, a gente vai por ordem de chegada e ainda está dando para todo mundo. Se a gente dá um jeitinho no sábado, acomoda quem decidiu por último, mas se passar de 250, nós vamos ter problema de logístico, né? Problema para atender. Então, a gente quer que você saiba disso para você decidir o mais rápido possível para participar conosco desse domingo de comunhão, de confraternização, tá? Falando então sobre o nosso mês da família, antes do mês da família, aquele projeto de Israel desse ano, o folder com a rotina do dia e algumas explicações da viagem ficou pronto. Então ele vai ficar lá sobre a mesa, qualquer pessoa pode pegar, nós temos abundância, eles fizeram lá a agência e mandou bastante. Se você tem alguma curiosidade, quer saber, ou tem alguém que você quer levar, aqui, acabando os que estão lá sobre o balcão, a gente tem mais, pode ficar bem à vontade de levar o folder, tá? Mas sobre o mês da família, hoje pela manhã, dando a lição, eu estava dizendo do privilégio que nós temos, que a gente estava falando sobre a vontade de Deus, e tem 5 maneiras de nós descobrirmos a vontade de Deus: pela oração, pela palavra, pelas circunstâncias, pelo conselho dos outros que são mais experientes e que têm intimidade com Deus, e também através da paz interior, né? Quando a Bíblia diz que a paz interior é o árbitro que nós temos para distinguir o que nós devemos ou não devemos fazer. E eu, quando falou de conselho de outros, eu estava dizendo o privilégio que a Igreja Cristã de Campinas hoje tem de termos tantos conselheiros. Cada líder de grupo pequeno tem trabalhado muito como conselheiro e eu tenho visto isso, né? Nós temos a equipe pastoral, nós temos os professores e nós temos também, não é, o pastor José Nilton, que cuida especificamente da área de família e de aconselhamento. Então, nós temos tido esse privilégio como igreja. E nós temos investido em famílias. Nós vamos falar a respeito desse mês de maio, um intervalo que a gente está fazendo na nossa caminhada aqui da reforma. Nós estamos fazendo um intervalo. Vamos, todo mês de maio, falar a respeito de família. Depois a gente retoma com os pilares da reforma.
Então, nesse mês de maio, o tema será Famílias Irresistíveis. E o texto básico nosso é baseado no Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Os temas estarão lá. Daqui a pouco o pastor Zé Nilton completa esse aviso. Mas na mesma área de família, nós teremos no finalzinho de setembro, início de outubro, o nosso encontro de casais. Vai ser no Ecologic Ville, já está tudo certo, já temos contrato assinado, já podemos inclusive receber inscrições. O nosso escritório já recebeu algumas ligações essa semana. Quem quiser pagar via cartão e esquecer disso, já pôr isso na sua agenda e resolver o problema, hoje, nós temos a opção esse ano de você preencher um formulário autorizando o débito no seu cartão, não é? E nem precisa de anexar fotocópia de documento, detalhes, não. Só preenche o formulário. Por se tratar de grupo, não é? Nosso próprio contrato e a própria igreja seria a responsável para autorizar junto com você o débito no seu cartão, sem precisar de maiores burocracias. Então, eu sugiro que não deixe para a última hora. Se você pagar agora, você nem vai perceber pagando isso, né? Vai pagando por mês e, no final, você vai estar com isso tudo já quitado e vai legal para o encontro de casais. Eu quero pedir o apoio dos líderes de grupos pequenos, no sentido dos líderes que predominam casais, no sentido de você incentivar os casais do seu grupo a já irem se preparando para esse encontro. Tá? Nós já tivemos encontro com 90 casais. Esse ano nós definimos que nós reservamos 60 no contrato e estamos estabelecendo como alvo ir até 90 se for preciso, e até passar, o hotel nos dá chance para isso, desde que a gente não demore muito. Mas para efeito de segurança, para a gente não ficar angustiado e não ter multa e nem enfrentar nenhum tipo de problema, nós fechamos dessa forma, 60 casais. Outra coisa, nós sempre, preste atenção, assim como eu falei dos adolescentes, nós sempre queremos que os nossos eventos, os nossos encontros sejam inclusivos. Ou seja, que ninguém fique de fora por motivo de dinheiro. Então, o que acontece? Nós não queremos ninguém tirando proveito dessa nossa fala, porque às vezes a pessoa pode e não quer investir, né? Investe em outras coisas, não investe no seu próprio casamento. Mas você que é líder de grupo, que conhece a realidade, se tiver um ou outro que precisa de uma ajuda, né? Olha, pode pagar a metade, um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, precisa de ajuda por uma parte, você vai ser o nosso elemento para a gente poder conseguir fazer essa triagem, para que ninguém diga assim, eu não fui no encontro porque o encontro foi caro para mim e eu não podia ir. Nós queremos que todas as pessoas se preparem para estar no nosso encontro de casais esse ano. Tem gente que fala, pastor, quem vai pregar? Estamos definindo ainda. Mas eu queria que você entendesse que o encontro de casais é muito para celebração, para o momento de comunhão e curtir. Porque, graças a Deus, nós temos hoje o privilégio de dizer que a igreja está investindo muito em material de família. Só não faz quem não quer. Nós temos curso de finanças, curso para mulher, curso para homem, curso para pais, curso para adolescentes, curso para noivos, não é? A igreja tem um material riquíssimo ligado ao UDF para cuidar de toda a nossa família. E você é desafiado a participar conosco, casais, não é? Então, o encontro, a gente quer investir muito na comunhão, na celebração, na oração, na amizade, e nós vamos fazer isso esse ano, se Deus quiser. Temos conversado com a comissão e com o pessoal que organiza os nossos encontros. Tá joia? O pastor Zé Nilton vai completar sobre o mês da família. Amém, né, irmãos? No mês de maio, nós teremos alguns eventos, a começar do dia 6, no sábado, uma vivência que teremos com os adolescentes, os fortins, com os fortões, né? Fortins, fortões. Então, será uma vivência entre pais e filhos, tá? Comandado pela equipe dos fortins. Então, vai ser no sábado, no dia 6, aqui na igreja. Dia 20, nós teremos um ciclo de palestras aqui na igreja. Tá? Então, teremos mais um ciclo com os adolescentes, com o tema
adolescentes irresistíveis buscam viver uma vida reta aos olhos de Deus. Então o Igor terá a responsabilidade de trazer a palavra, né, e teremos outras atividades no mesmo dia. O Luiz Fernando, ele vai estar com os jovens na chácara, dia 21, trabalhando o mesmo tema, né, no evento que vocês já fizeram os dois, vai ser o terceiro, né, esse ano. Teremos uma coisa nova aqui na igreja, que vai ser um ciclo de palestra para adultos solteiros. Tá? Então vai ser dia 20 também, no mesmo dia que tivermos no adolescente. Adultos solteiros irresistíveis vivem uma vida sem ansiedade. Então vai ser trabalhado esse tema. Então os solteiros e as solteiras, né, já podem fazer as suas inscrições, né? Também dia 20 teremos uma palestra com o Orisaldir, o nosso gestor de finanças, né? O Orisaldir, ele dá aula no curso do CRAU, né? Tem sido uma turma muito boa. Então ele vai trabalhar o tema Pais Irresistíveis, ensina os filhos sobre finanças. Tá? E ele é muito bom para ensinar sobre finanças, viu? Por que vocês estão rindo? Porque algumas pessoas estão rindo, Orisaldir, né? Tá? E teremos também um encontro com idosos, talvez vai ser encontro de avós, no mesmo dia, no dia 20. Tá joia? E o nosso Junta Panelas vai ser dia 27, no sábado. O último sábado do mês de maio vai ser o nosso Junta Panelas. Ao invés de ser no início, nós vamos finalizar o mês de maio com o nosso Junta Panelas. Tá? Com muita diversão, muita brincadeira. E comida. Amém? Então nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Só completando sobre adultos solteiros, estão inclusos pessoas separadas e viúvas também, né? Então é o sós, é o encontro das pessoas que estão só, tá? Você tem a oportunidade de poder dizimar, ofertar, e nós temos aí os envelopes com as ofertas específicas para a cesta básica, missões, oferta alçada e o dízimo. Então fique à vontade e consagre agora a sua contribuição e venha como culto entregá-la no altar do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos nesta noite reconhecer que tudo que somos e temos vem das Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome pelo sustento, pela saúde, pelo emprego. Ó Deus, porque se estamos aqui é porque o Senhor já tem cuidado de nós. Alguns enfrentam alguns desafios, talvez alguns estão com expectativas, talvez outros até passando algum tipo de dificuldade temporária, mas nós cremos que o Senhor não desampara nenhum daqueles que são teus filhos. É esta a promessa da tua palavra. Por isso, ó Deus, mesmo aqueles que no momento estão enfrentando lutas, desafios e dificuldades, nós clamamos ao Senhor que portas se abram e eles possam, ó Deus, serem encaixados, serem chamados, serem promovidos, serem abençoados nesta área, para que cada um tenha realmente como viver com dignidade, tratar da família com dignidade. Eu peço que o Senhor aceite o nosso culto através das nossas ofertas, nós as entregamos ao Senhor como forma de fidelidade e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode trazer seu dízimo e oferta como louvor ao Senhor também. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Tu és digno sempre, Senhor, tu és digno. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Digno tu és de glória, de honra. Digno tu és o Cordeiro de Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar ao Deus que é santo, que é poderoso, que é digno de toda adoração. Amém? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei, te amarei. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Te amarei, te amarei. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou.
sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia. Uma salva de palmas. Aquele que é o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que morreu, mas vive eternamente. Amém? Ele vive na minha vida, ele vive na sua vida. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, As palmas são invertidas. grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, Ele é grande é o Senhor, grande é, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, Ele é grande é o Senhor, grande é, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia, Senhor. Grande és tu em todo o tempo. O Senhor é grande em todas as coisas. A sua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
glória ao teu nome para sempre. A ti somente, Deus, glória e honra e majestade. A ti, Senhor, louvor. A ti, Senhor, ação de graças. A ti, Senhor, adoração. A ti, Senhor, toda honra. A ti, Senhor, todo domínio pelos séculos dos séculos eternamente. A ti, Senhor, que é digno de todas as coisas, de todo louvor, de toda glória. A ti a nossa adoração, a ti o nosso culto, a ti toda a honra. Aleluia, Jesus, aleluia. A ti somente, Deus. A ti somente, Jesus, a ti somente. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos podem sentar. Amém. Eu tive a oportunidade no final da semana passada de falar na igreja Tessalônica sobre este tema, obediência apostólica. E eu quis trazer para compartilhar com os irmãos esta mensagem, porque nós já estamos naquele intervalo que eu disse, não é? E hoje, domingo que vem, a gente vai estar pregando assim. A partir do primeiro domingo de maio, teremos então o tema que já foi anunciado, mês da família, famílias irresistíveis, sermão da montanha. E nós teremos no mês de junho o retorno dos temas da reforma. E nós então falaremos a respeito dos pilares da reforma, tá bom? Então hoje nós iremos pensar um pouquinho nesse tema, a obediência ao ensino apostólico ou a doutrina dos apóstolos. Na sua Bíblia tem um texto que está em Atos capítulo 2, que diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, em doutrina dos apóstolos, ensino dos apóstolos, a gente entende serem sinônimos. Primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual é o significado da palavra doutrina? Você sabe que doutrina é uma palavra usada também para filosofia, né? Então, filósofo de determinada doutrina. O conjunto de regras jurídicas também é chamado de doutrina. Os partidos políticos têm suas doutrinas. Portanto, a palavra doutrina, ela tem a ver com esse sistema, não é, que rege uma determinada corporação, grupo, não é? A própria polícia, por exemplo, tem a sua doutrina. E, no sentido geral, o dicionário iria definir doutrina como um conjunto de ensinos e crenças que constituem a base, pensando em doutrina cristã, de fé cristã. Mas quando a gente especifica e fala a respeito da doutrina dos apóstolos, o que significa, ou qual o significado da doutrina dos apóstolos mencionada nas Escrituras? Doutrina esta que serviu de base e serve de base para a igreja do Senhor Jesus. Então a gente define a doutrina dos apóstolos como sendo o conjunto de verdades que foram deixadas para servirem de base para a igreja de Jesus. Nem toda igreja é de Jesus. Nem toda igreja tem por base os ensinos de Jesus. Mas a igreja que Jesus disse que deixaria na terra e que edificaria, esta igreja tem um alicerce, essa igreja tem uma base.
e a base desta igreja, o alicerce desta igreja está definido na doutrina dos apóstolos. Agora, cabe nesta introdução perguntar também quem são os apóstolos, não é? Porque muitas vezes a gente confunde título e função e a gente começa a usar os títulos da Bíblia para determinar uma hierarquia e talvez uma posição das pessoas. Os apóstolos, conforme o Novo Testamento, eu não estou falando do dom apostólico, porque a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 11, capítulo 4, a partir do versículo 11, sobre alguns dons específicos. E os dons de ministério ali estão divididos entre pastores, não é? Profetas, e mestres e apóstolos e evangelistas. Esses dons de ministério estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas nós temos que entender que quando a Bíblia se refere aos 12 apóstolos, e o número 12 na Bíblia tem um significado interessante, simbólico, você tem as 12 tribos de Israel, você tem os 12 apóstolos no Novo Testamento, e você tem a soma de 12 com 12, os 24 anciãos do Apocalipse. Quando a Bíblia fala sobre os apóstolos e a doutrina dos apóstolos, nós estamos pensando exatamente naqueles que seguiram Jesus, que foram testemunhas dos ensinos de Jesus, que foram testemunhas da vida, sofrimento e morte de Jesus, que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Porque essas pessoas estavam, do ponto de vista de autoridade, credenciadas para darem continuidade aos ensinos de Jesus após a sua ascensão. Percebe? Não significa que outros não tenham essa autoridade, mas na igreja que estava nascendo, uma igreja jovem, ou uma igreja criança, uma igreja que estava sendo, começando, dando os seus primeiros passos, ela precisava dar esses passos em cima de algo extremamente criterioso, cauteloso, verdadeiro, para que essa igreja não se desviasse da verdade, nem para a direita, nem para a esquerda. Então tudo começou quando Jesus chamou para si os 12. Ele chamou 12 homens. Homens variados, de diversas origens, não é? Homens, alguns iletrados, rudes, não é? Mas teve gente também preparada, teve lá um que era coletor de impostos, teve gente um pouco mais preparada, gente de perfis totalmente diferentes. Mas estes homens Deus chamou, e a Bíblia diz em Marcos, que primeiramente para estar com Jesus. Tem gente que desvaloriza ou já quer pegar e começar a produzir, fazer algo para Jesus, e Jesus queria primeiro que esses homens estivessem com Ele. Estar com Jesus era o primeiro segredo, não é? Viver com Jesus, conviver com Jesus. E estes homens tiveram que aprender uma missão, diferente muitas vezes dos cursos que nós ministramos nos dias de hoje. Porque a missão que estes homens tiveram que aprender foi com a mão na massa. Você sabe o que significa aprender com a mão na massa? Não era numa sala de aula cheia de um conteúdo curricular, definido. Não, era um aprendizado com a mão na massa. E esse aprendizado com a mão na massa é a proposta de Jesus para que o ministério continue, não é? Por isso nós chamamos, em primeiro lugar, antes de falar sobre os 12, especificamente como foi o sistema dos 12, o que Jesus espera é que até hoje nós usemos o critério do discipulado ou da transferência. Critério do discipulado ou da transferência. Eu aprendo e não retenho. Eu aprendo, mas eu repasso. Eu aprendo, mas eu quero que outros aprendam também. A igreja, por exemplo, tem que aprender a acolher as pessoas e permitir que as pessoas tenham espaço, não é? Para que elas possam produzir. Então, se chega alguém que quer atuar nos aspectos técnicos da igreja, que seja no som, que seja na música, nos instrumentos, não tem problema. Se chega alguém que prega, não tem problema. Se chega alguém que ensina, não tem problema. Mas se chegar alguém que não sabe nada e quer aprender, nós temos que lutar para que essas pessoas tenham oportunidade de aprender.
No seminário eu aprendi uma palavra que talvez seja tão estranha que você não queira nem decorá-la, mas é uma palavra que dá para nós o significado do modelo de ensino de Jesus. Foi o ensino paripatético. Nome esquisito, né? Quer dizer, o que significa paripatético? Significa exatamente o que eu acabei de falar, ensinar com a mão na massa. E eu aprendi, estando num congresso na África, algo que eu já repassei algumas vezes, mas que para mim fez uma revolução. Esse sistema paripatético pode estar resumido, né, em 5 frases que eu vou colocar, e a primeira eu já coloquei. Jesus chamou os discípulos e disse para eles o seguinte: eu faço, e vocês observam. Não é? Vocês vão ver como é que eu faço. Interessante, porque nós, como líderes, precisamos estar junto com o rebanho. Paulo diz, eu líder com eles, ou líder como eles. Líder não é aquele que manda os outros fazerem, do ponto de vista espiritual, pelo menos. Líder é aquele que faz junto, ou faz procurando mostrar como deve ser feito. E Jesus nos dá esse exemplo e esse modelo. Ele chama 12 homens totalmente despreparados e diz para esses 12 homens, eu faço, e vocês vão me observar. No segundo passo desse ensino paripatético, com a mão na massa, Jesus diz assim, eu faço, e vocês me ajudam. Vocês me ajudam. Serviço simples, não é? Desde buscar um lanche e colocar nas minhas mãos para que eu dê graça, e depois vocês vão distribuir esse lanche para que as demais pessoas se alimentam. Quem sabe, enquanto eu estou aqui no poço conversando com a mulher samaritana, vocês vão até a cidade, compram alimento, porque a nossa viagem para a região da Galileia é uma viagem longa. Eu preciso do auxílio de vocês, então eu faço, mas eu quero que vocês me ajudem. No terceiro passo, Jesus inverte, vocês fazem, e eu vou ajudar vocês. Porque no começo vocês vão ter dificuldade. No começo, vocês vão encontrar obstáculos. No começo, vocês vão ter que recorrer a mim para fazer perguntas sobre lutas, desafios e dificuldades que vocês enfrentarão. Mas vocês poderão vir a mim. E eu vou ajudar vocês. Depois disso, vocês vão fazer, e eu quero só observar. Né? Eu vou ficar mais à distância. Vou ficar mais de longe um pouco. Porque vocês já estão sendo preparados para a última fase desse processo, que é o processo do discipulado, da transferência, que é aquele momento em que vocês vão fazer. Eu já não estarei aqui mais. Apesar de que a promessa dele na grande comissão, que vocês vão ver daqui a pouco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos que Jesus está presente em nós através do Espírito Santo. Mas o que ele quis dizer com isso, ou com esse modelo eu faço. Vocês me observam. Eu faço, vocês me ajudam. Vocês fazem, eu ajudo vocês. Vocês fazem e eu os observo à distância. Mas vai chegar um momento em que vocês farão e outras pessoas começarão a observar para que esse ciclo não termine e esse processo dure até a minha volta. Até o dia em que eu retornar. Este é o processo. Sem dúvida alguma, meus irmãos, Jesus fez isto. Você sabe por que ele fez? E por que eu estou fazendo essa introdução antes de chegar na doutrina dos apóstolos? É para que vocês saibam, em última análise, que a doutrina dos apóstolos, na verdade, era a doutrina de Jesus. Não é? É chamada de doutrina dos apóstolos, mas que eles aprenderam com Jesus, com a mão na massa. Eles aprenderam porque eles observavam Jesus. Eles aprenderam porque eles andavam com Jesus. Eles aprenderam porque eles ajudavam Jesus. E eles aprenderam porque eles foram testemunhas oculares de Jesus. Desde quando Jesus começou o seu ministério, até o momento em que Jesus foi assunto ao céu. E no momento dessa despedida, ele sabia que iria morrer, ele sabia que iria ressuscitar, ele sabia que iria deixar os discípulos, e ele queria que o processo continuasse. Aí ele então deixou para esses discípulos a grande comissão. Será que toda a igreja consegue ler comigo esse conhecido texto de Mateus 28, 18 a 20? Vamos participar lendo? Todo mundo? Vamos lá?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante. Eu grifei, ou eu coloquei em negrito, a frase: fazei discípulos de todas as nações, e depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A doutrina dos apóstolos, então, era a doutrina de Jesus. É o que eu tenho ordenado. O que eu tenho repassado a vocês, que eu quero que vocês transfiram, que vocês passem para outras pessoas. E isso aconteceu. Portanto, o ensino dos apóstolos é semelhante, é igual ao ensino de Jesus. Essa é a conclusão que nós chegamos. E nos 3 anos aproximados de ministério integral, de tempo integral com os discípulos, Jesus pregou diversos sermões. Um deles nós vamos estar revendo na ótica da família durante o mês de maio. O maior sermão de Jesus registrado nos evangelhos, que é o Sermão da Montanha. Mas Jesus pregou o sermão profético. Jesus pregava ou ensinava pelo caminho. Ele estava andando pelo caminho e então ele via os lírios dos campos, apontava para os lírios dos campos e tirava uma lição para os discípulos. Ele olhava as aves dos céus, tirava uma lição para os discípulos. Ele olhava o semeador que saía a semear pelo caminho e dali ele tirava uma lição para os discípulos. E assim os discípulos estavam sendo treinados pelo caminho. O ensino através, primeiramente, dos sermões. Mas além dos sermões, tivemos as parábolas. Citei essa do semeador, mas quantas parábolas? Era um sistema de ensino que existia na época do Novo Testamento. Não era só Jesus que ensinava por parábolas. Haviam muitos mestres que ensinavam por parábolas naquela época. Que era uma verdade bem assim, prática, ilustrada por uma história, mas que trazia uma verdade, um princípio muito maior que estava por trás dessa história, e do ponto de vista das parábolas contadas por Jesus, era uma verdade do reino que era trazida através de uma história bem familiar, ou através de metáforas, de comparações que Jesus trazia para os seus discípulos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo e o sal da terra, por exemplo. É uma metáfora, né? Quando Jesus disse que ele era a porta, ele estava dizendo que é uma metáfora, ele estava ilustrando e estava ensinando que todas as coisas passavam por ele a gente entra. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra porta. Não é? E ele diz, inclusive, que a porta e o caminho são estreitos. E ele contava parábolas, usava figuras de linguagem, coisas que eram comuns na época, para trazer princípios para os seus discípulos. Mas Jesus também realizou milagres. E os milagres eram para também ensinar doutrina, ensinar a verdade. Eu disse há poucos dias, falando sobre a graça, que todo milagre físico que acontece em nós ou entre nós é remendo, não é? Eu disse isso, lembra? Por que é remendo? Porque a gente vai sarar, vai adoecer de novo e vai morrer. Esta é a nossa realidade neste mundo. Qual que é a cura definitiva que a Bíblia nos promete? A ressurreição dos salvos em Cristo. Naquele dia, a Bíblia diz que o corpo mortal vai se revestir de imortalidade. O corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Naquele dia você vai receber um corpo que não adoece mais. Não é? Então a ressurreição prometida na segunda vinda de Jesus é a cura definitiva das nossas doenças. Contudo, os milagres de Jesus tinham um aspecto didático. Preste atenção, na boa parte dos milagres, Jesus dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, os religiosos, diziam: quem é este que perdoa pecados?
Aí Jesus dizia, para que você saiba que o Filho do Homem é Deus, da mesma essência do Pai, e tem autoridade para perdoar pecados, eu vou te dar um sinal. E dizia para o paralítico, levanta e anda. Você acha que o objetivo principal de Jesus era fazer um homem andar, até mesmo para ocupar as manchetes dos jornais? Não. O objetivo de Jesus era a salvação da alma. Mas ele estava sendo bombardeado e criticado. Então ele dizia que os sinais acompanhavam, vinha a reboque. O principal era a alma. Mas o milagre servia para autenticar aquilo que Jesus queria ensinar. De que ele era o Filho de Deus, ele tinha poder para perdoar pecados, ele tinha poder para poder dizer, filho, vai, não peques mais. Ele tinha poder para deixar que alguém se ajoelhasse aos seus pés e o adorasse. Mas para que as pessoas entendessem isso, ele então realizou os milagres. Outra forma de Jesus ensinar foi através da sua maneira de reagir às situações mais diferentes do seu ministério. Como é que Jesus reagiu quando ele foi perseguido? Como é que Jesus reagiu quando ele foi julgado injustamente? Quando ele começou a sofrer dores? Como é que ele reagiu naquele momento que precedeu a sua crucificação e a sua morte? Os discípulos acompanharam Jesus, as suas ações e reações nas mais diferentes situações da vida. Bom, eles estavam aptos então. E agora Jesus, voltando a atenção para Atos dos Apóstolos, o livro que vai contar a história do nascimento da igreja, lá no primeiro capítulo, Jesus então sobe aos céus. E a Bíblia diz que uma multidão que estava ali pôde testemunhar esta ascensão de Jesus. E ainda a voz que vinha do céu dos varões dizendo, este Jesus que viste subir, voltará assim como viste subir. Mas Jesus havia dito que era para ficar em Jerusalém aqueles 120 homens aproximadamente, liderados pelos próprios apóstolos, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então Jesus não apenas subiu, mas o Espírito Santo desceu para estar na igreja. Ainda hoje à tarde em casa conversando, nós estávamos relembrando a Bíblia Sagrada e os 3 momentos em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifesta nas Escrituras. No Velho Testamento, Deus Pai, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. Mas qual era a relação do homem com este Deus? Até mesmo para escrever o nome de Deus tinha que trocar de pena. Havia uma reverência absoluta a Yahvé, a Jeová, uma reverência absoluta ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do Velho Testamento. Uma reverência absoluta a este Deus, porque ele era o Deus sobre nós. Aí, os 4 evangelhos que são biográficos falam a respeito de Jesus Cristo. Nós temos a experiência do Deus entre nós, não é? Deus conosco, Emanuel. Deus que pisou o chão que nós pisamos, que comeu a comida que nós comemos. O Deus que sofreu a dor que nós sofremos. O Deus que experimentou as emoções que nós experimentamos. O Deus entre nós, vivendo conosco. Agora em Atos, Jesus sobe para estar junto do Pai. E a Bíblia diz que a promessa que ele havia dado se cumpriu. O Espírito Santo desce para habitar em nós. Percebe a diferença? Deus sobre nós, Deus entre nós e Deus em nós, o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava dizendo assim, o Espírito Santo, que é da mesma essência do Pai, que é da mesma essência do Filho, que é Deus assim como o Pai, assim como o Filho, ele vai estar em vocês. Ah, tudo bem. O que isso significa? Significa que a igreja agora vai continuar a missão, tendo do lado dela Deus do mesmo jeito. E isso começa, porque o que acontece? O primeiro sermão de Atos dos Apóstolos, pregado pelo Pedro, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes antes do cantar do galo,
não é? Aquele Pedro que cometeu alguns erros graves, mas Jesus nunca desistiu dele. Lembra que uma vez Jesus chegou a dizer, arreda, lá, eu vou até referir ao texto agora mesmo, mas quando Jesus diz, arreda de Satanás, és para mim pedra de tropeço. Sem dúvida alguma, esse Pedro revestiu-se do poder que Jesus havia prometido, e a sua primeira mensagem rendeu mais de 3.000 almas para Jesus. Conversão. Sabe por quê? Simplesmente porque a promessa de Jesus para aquele povo se cumpriu, como sempre se cumpre as promessas da palavra. E aí a igreja cresceu, houve uma expansão missionária, e ela precisou de uma consolidação eclesial. O que que isso significa? Imagina uma igreja que cresce da noite para o dia. Quantos transtornos aconteceram naquela igreja? Hoje tem 120, um grupo pequeno, menos do que somos aqui nesta noite. De repente, 3.000 pessoas são agregadas, mais de 3.000 pessoas são agregadas da noite para o dia. E esta igreja que tinha 120, tem mais de 3.000, poucos dias depois mais 5.000, e essa igreja expande, cresce, e agora aqueles homens que tinham a base da doutrina, precisava cuidar dessa expansão missionária, dessa consolidação eclesial, e isso não era tarefa fácil. Por isso as cartas do Novo Testamento. As igrejas foram fundadas, e aí o apóstolo Paulo e outros discípulos começaram, teve concílio, teve reunião, teve dificuldade, muita dificuldade, não tem as que nós temos hoje, não é? Estacionamento não cabe. Às vezes o templo não cabe. Não era essa a dificuldade da igreja primitiva. A dificuldade da igreja primitiva era, está tendo trabalho demais. E agora, como é que a gente faz com tanta gente precisando de ajuda, e a gente não sabe o que acode primeiro, não é? Nós temos que continuar pregando, continuar ensinando, continuar doutrinando, mas as demandas da área social também são grandes. Vamos constituir os diáconos. Enquanto os diáconos cuidam desta área administrativa e social, nós, os apóstolos, continuamos cuidando do ensino, da oração e da palavra. Não significa que uns não devem orar, porque a Bíblia diz que eles escolheram homens cheios do Espírito, mesmo para o diaconato. Não tem nenhuma tarefa dentro da igreja que não seja espiritual. Depois ele constituiu anciãos e presbíteros nas igrejas, né? O que é isso? Consolidação eclesial. Vamos organizar. Depois Paulo escreve cartas, né? Tinha igreja bagunçada, barulheira, uma confusão, não é? Não tinha respeito um após o outro, falava todo mundo de modo tumultuado, ninguém estava entendendo nada. Paulo escreve uma carta e dedica 3, 4 capítulos desta carta, dizendo como deve ser o culto. Como é que o culto deve ser organizado para que haja resultado, para que aqueles que se entrarem dentro do salão e ouvirem a palavra possam de fato absorvê-la, entendê-la. É interessante, a expansão missionária e a consolidação. Tudo isso para cumprir Mateus 16, que eu citei de trás para frente agora mesmo, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Esse eu edificarei a minha igreja, e vocês já me ouviram pregar sobre isso, vou passar em 5 minutos por aqui, apenas para a gente pegar o fio da meada. Nesse edificarei a minha igreja de Mateus 16, a gente percebe que a opinião pública é importante. Tem gente que diz assim, não quero nem saber o que os outros pensam da gente. Não é assim não. Foi Jesus quem perguntou para os discípulos, o que o povo está dizendo a meu respeito? É importante sim. Será o que os vizinhos acham da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, que está plantada nesse lugar há muitos anos? Qual a opinião das pessoas sobre você? Sobre você. A gente está, às vezes, dando mau testemunho, sendo um vizinho chato, um patrão chato, um empregado chato, e pensa que isso não tem problema. É claro que tem problema. Qual que é a opinião do povo sobre a igreja,
a opinião do povo sobre nós, membros da igreja, né? Sobre nós, pastores da igreja. Qual é a opinião? E eu preparando para pregar essa mensagem, até como eu mostrei para a nossa família lá na hora do almoço, tem uma pessoa prestando um serviço e ele estava tão resistente, cara fechada, meias palavras, me chamando de senhor Marcos, senhor Marcos. Depois ele foi se soltando, é aquele da história das redes sociais, né? Aí hoje ele passou a mensagem para mim bem cedinho, passando por aqui para lhe desejar um bom domingo, um bom final de semana. E coincidiu de ter sido 8h30 da manhã, eu estava tomando café, respondi imediatamente para ele, olha, para você também e para toda a sua família, né? E aí ele pegou e mandou outra dizendo, ó, eu esqueci até a expressão que ele usou, você lembra? Aí ele mandou outra, tipo assim, me elogiando assim, você é um cara tratável, né? Um cara que a gente pode conversar. Coisa normal, todo mundo deveria ser assim, mas ele está espantado não é à toa, é porque muitas vezes nós somos chatos. E não conversamos com as pessoas, não somos amigos das pessoas, não lidamos com as pessoas, né? E ele lascou um elogio e eu respondi imediatamente dizendo que estava gostando de lidar com ele também, que ele era uma pessoa boa, especial. E essa opinião faz bem. Significa que você está dando bom testemunho, que você não é daquele tipo intocável, que está no pedestal, as pessoas não podem aproximar, não podem conversar, tem medo de você. Tem gente que acha isso tão importante, né? As pessoas terem medo da gente, porque não é respeito não, muitas vezes é medo mesmo. Se eu for chegar aqui, como é que ele vai me tratar? Não é? Qual vai ser a reação dele? Jesus queria saber, o que o povo diz a meu respeito? A opinião pública é importante sim. Agora, além da opinião pública, Mateus 16 nos ensina que a igreja que está sendo planejada, não é? Precisava ser formada de pessoas crentes, convictas. Por isso a opinião dos discípulos também era fundamental. E vós, que dizeis que eu sou? E foi exatamente aí que Pedro deu aquela resposta, onde o segredo do Pai foi revelado a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue. Isso é revelação divina. Você não saberia isso se não fosse através da revelação do Pai. E depois disso, Jesus disse, eu também vou revelar o meu segredo para você. E sabe qual é o meu segredo, Pedro? Eu vou para junto de Deus. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou subir. Mas eu vou edificar minha igreja porque eu quero que a igreja continue. A minha presença no mundo vai continuar através da igreja. Que responsabilidade! Porque quando o segredo de Jesus foi revelado, ele diz, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo para Pedro? O Pai te revelou um segredo. Que eu sou o Cristo, o Messias, o Filho dele. E eu te revelo outro segredo. Eu vou edificar a minha igreja. E esta igreja que eu vou edificar, ela vai prevalecer. Vai durar até que eu volte. Vai ter luta, mas vai ter sempre um remanescente fiel. E esse remanescente fiel vai permanecer até a volta gloriosa de Jesus. Aí, na sequência, acontece o episódio que eu citei de Pedro, que Jesus diz para aquele Pedro que recebeu um elogio, arreda-te, Satanás. Mas depois Jesus diz assim, olha aí a questão do discipulado, aonde a gente quer chegar. No mesmo contexto de que eu vou fundar a minha igreja, edificar a minha igreja, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, tem um sistema para que tudo isso funcione. Primeiro, é um sistema voluntário, se alguém quer. Eu não vou manipular e obrigar ninguém. Segundo, vir após mim. Eu sou o batedor. Quem vier vai ser seguidor. É após mim. Eu vou na frente. E aqueles que me seguem vão pisando nas minhas pegadas. Se alguém quer vir após mim. Terceiro, a si mesmo se negue. É um caminho de resignação, abnegação.
É um caminho quando você vai abrir mão de direitos em favor de Deus e do próximo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Né? O que é cruz, né? Eu sei que a maioria já aprendeu que cruz não é o marido chato, não é a mulher encrenqueira, né? Essa é a cruz, pastor, que eu tenho que carregar. Não é. Nem doença é cruz. Porque quem não tem Jesus também tem doença, quem não tem Jesus tem marido chato, quem não tem Jesus tem mulher encrenqueira. Então isso não é cruz, não. Cruz é estilo de vida, é morrer para si mesmo. Você sabe, ninguém que põe uma cruz nas costas e vai para o lugar do Calvário ou o lugar da crucificação volta com vida. Cruz é um caminho definitivo. Cruz é morte. Morte para os nossos desejos, morte para nós mesmos, morte para a nossa vaidade, morte para tudo aquilo que é interesse pessoal. É dizer não para o meu eu. Você sabe qual é o grande problema nosso na vida cristã? É que o nosso eu continua muito aguçado, não é? Eu não quero morrer, nunca. Eu, não é? Às vezes a gente não tem coragem sequer, né, de sacrificar um desejo. Nós queremos apenas o pedestal, a honra, nós queremos apenas os lugares especiais. Mas Jesus diz que o verdadeiro discípulo é aquele que não revida mal com mal, é aquele que abnega-se, abre de mão de algo que até é seu direito. É seu direito. Mas você abre mão em favor do bom testemunho, em favor de Deus, em favor do próximo. É assim que funciona. Então a igreja foi planejada desta forma. Passado isso, coube aos apóstolos algumas coisas, e aqui a gente já caminha para algumas conclusões, para a gente fechar esta palavra de hoje. Eles tinham que repassar com fidelidade os ensinos de Jesus. Parece tão simples isso, tão óbvio, né? Mas eu testemunhei como Jesus comportou. Eu vi o que ele ensinou, ouvi o que ele pregou. Agora, cabe a mim passar isso com fidelidade. Apesar de óbvio, infelizmente, o que a gente tem testemunhado nos dias de hoje é que a igreja, porque quando eu falo igreja, vocês me entendem, tem que ser no sentido genérico, não é? A igreja não tem perseverado na fiel doutrina dos apóstolos. Quanta coisa tem sido inventada pela igreja. Como a igreja tem desviado e desvirtuado esse ensino dos apóstolos. Sem dúvida alguma, perseverar, concentrar, focar nos ensinos de Jesus significa focar e olhar o ensino dos apóstolos. Segundo, a doutrina pura promove a unidade, não é o inverso. Tem gente que pensa assim, nós precisamos de unidade. Você sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de doutrina. É a doutrina que promove a unidade. Por isso que Atos capítulo 2, versículo 42 diz, e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, aí na sequência, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque sem doutrina não adianta oração, sem doutrina não adianta comunhão, partir do pão. Sem doutrina não adianta fazer absolutamente nada, porque a base de tudo que nós fazemos tem que ser aquilo que nós cremos. O que nós cremos dá base para o que nós fazemos. O que você crê? Qual é a sua base de doutrina? O que move você? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e depois gerava comunhão. Você percebe que Efésios 4, que eu comecei a citar, e ele concedeu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, pastores e mestres, não é? Que está escrito lá em Efésios 4:11. Aí na sequência diz com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos e para o crescimento e a maturidade da igreja,
não é? E para que haja unidade. Então, quer dizer, a unidade, o aperfeiçoamento, a maturidade, o crescimento, vinha através dos dons de ministérios. Todo mundo servindo a igreja e ensinando o povo de Deus para que isso pudesse vir como consequência. A doutrina pura promove a unidade. E também em torno da palavra foram organizadas as comunidades. Eles esbarraram logo cedo com o problema da perseguição. Muita perseguição. E na perseguição, nós temos aqui hoje, por exemplo, na história da Igreja Cristã Evangélica, nós temos aí o livro do reverendo Esli, o livro do reverendo João Batista, que conta a história da Igreja Cristã Evangélica no Brasil. Você sabe, por exemplo, como é que surgiu Cristianópolis, né? Resumidamente, uma igreja nossa que é centenária, né? Esta igreja surgiu na fazenda do avô do reverendo Esli Pereira Faustino, né? Que se converteu e separou um pedaço de terra para abrigar os cristãos perseguidos, que não podiam mais continuar nas cidades vizinhas porque estavam sendo apedrejados, perseguidos, e eles foram abrigados naquela fazenda, que deu origem à cidade dos cristãos, por isso o nome de Cristianópolis, né? Uma cidade que surgiu dessa gleba de terra que foi doada por alguém para abrigar cristãos perseguidos. Então a perseguição existe. Ainda tem crente sendo decapitado, cristão sendo decapitado, ainda tem cristão sendo torturado. Existe muita maldade acontecendo ao redor do mundo ainda hoje. Mas você sabe qual é a maior perseguição que uma igreja pode sofrer? Essa é a perseguição que sai atrás desses púlpitos que nós temos nas igrejas. Essa é a pior de todas elas. O inimigo não é bobo. O ensino falso é a pior de todas as perseguições que o inimigo pode produzir. Os falsos profetas, os pregadores itinerantes que já existiam desde o primeiro século, que trazem confusão. Essa é a maior e pior estratégia do inimigo para trazer dano à igreja do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, a perversão do ensino apostólico foi o principal desafio daquela época. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler com vocês e a gente usa esse texto para produzir os últimos argumentos de hoje à noite. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Mas está aí projetado o texto. Olha o que diz o texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Depois o texto continua, eu pus os 3 pontinhos aí, mas o texto continua. A igreja sofreu tribulação, perseverou, adquiriu experiência e encheu o coração de esperança. Essa sequência aí é uma sequência muito gostosa e produtiva na história da igreja. Mas, sem dúvida alguma, o que nós devemos entender é que Atos dos Apóstolos, junto com o Evangelho de Lucas, foram escritos pelo mesmo autor de uma só vez. Você já tentou para isso? É bom na hora que você for ler Atos, na hora que você for ler Lucas, você saber disso. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos. Para quem? Para Teófilo. Quem é Teófilo? Um romano que se converteu? Um militar que se converteu? A Bíblia não diz quem é Teófilo. Mas foi para Teófilo que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Mas tem outra informação muito interessante. Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, os apóstolos ficaram, o Espírito Santo desceu, a igreja foi fundada, né? E as coisas aconteciam. Crescimento acelerado da igreja, expansão missionária, muitos desafios, mas começou a ter muita perseguição. Está lá, ó,
né? Tribulação. Você sabe quais eram as perseguições que os crentes sofriam no primeiro século? Bens confiscados. Muitos eram apedrejados, como o próprio livro de Atos registra o caso de Estevão. Perseguição, houve uma invasão em Jerusalém, os judeus foram dispersos e voltaram para sua terra em 1948. Lembra dessa história da diáspora e depois da perseguição e depois do retorno? Isso aconteceu no primeiro século, lá no comecinho de tudo. Aí, imagina uma igreja passando por isso 50 anos. 50 anos. Depois de 50 anos sofrendo perseguição, sendo preso, sendo apedrejado, sendo decapitado, gente morrendo, muita coisa acontecendo, invasão do imperador na cidade, cidade destruída, uma série de coisas acontecendo. Começa a se aparecer falsos apóstolos e falsos profetas, pondo dúvida na cabeça dos cristãos. Vocês ainda acreditam nessa promessa desse Jesus? Será que vocês não caíram no conto? Será que é verdade que esse Jesus mesmo é o Messias? Será que vale a pena passar por tudo isso que vocês estão passando por alguém que nem aqui está mais, prometeu que ia voltar e não voltou? E aí então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas, 50 anos depois de tudo que aconteceu. Porque tem gente que pensa que o Evangelho foi escrito enquanto Jesus estava ali, né? Simultâneo. Não, tinha passado 50 anos. E depois que ele conta tudo o que aconteceu, que Jesus fazia, olha lá o que diz o texto, deixa eu voltar para vocês verem, né? Olha o que diz o texto lá, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então o Evangelho de Lucas era para relatar o que Jesus começou a fazer. Aí na sequência ele manda um segundo volume, na mesma época mais ou menos, para o Teófilo, para dizer para ele: Teófilo, Jesus apenas começou a fazer, mas ele continua fazendo. Por que ele continua fazendo? Porque esta igreja que ficou, que está resistindo às tribulações e tentações e provações e dificuldades e lutas, esta igreja, Teófilo, nada mais é do que a presença de Jesus na terra. Jesus quer estar presente na terra através da igreja. Por isso que a igreja tem muita responsabilidade em dar bom testemunho, em levar o nome de Jesus, em evitar os escândalos, porque ela é a agência de Deus, a representante de Deus na face da terra. Então, o que acontece nesse texto? Mortes violentas, prisões, bens confiscados, pessoas maltratadas, o negócio estava fervendo por completo, mas de repente ele escreve para dizer: Jesus não parou de fazer. Por exemplo, veja como Jesus, através do Espírito Santo, usou Pedro e João. Pedro e João. Pedro pregou aquele sermão, depois foi preso, não é? E mesmo preso, Pedro disse: não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, e o nome de Jesus, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Vocês não vão calar a igreja, vocês não vão calar os apóstolos. Aí na entrada do templo, quando eles iam orar na hora nona, tinha lá um paralítico pedindo esmola. E aqueles homens que tinham recebido a autoridade de Jesus, disse para aquele paralítico: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele rapaz não andou. Ele pulou. A Bíblia diz que ele saiu pulando de alegria com o milagre que lhe acontecera, porque aqueles homens revestidos de poder continuavam fazendo o que Jesus começou a fazer. O tremor no templo representava a presença do Senhor, Atos 4:31. Outros enfermos foram curados em Atos, porque Jesus apenas começou a fazer no Evangelho, mas ele continuava fazendo em Atos. Pedro é preso, um anjo liberta Pedro da maneira mais sobrenatural que existe, né? Pedro sai da prisão, na frente dos guardas, ninguém consegue detê-lo, né?
Essas portas que abrem automaticamente em hotéis, shoppings, não sei o quê, e hoje em dia ele está mais popular ainda do que apenas nesses lugares, já aconteceu em Atos dos Apóstolos. As portas foram se abrindo e Pedro foi passando. A porta abrindo e Pedro se passando. E a igreja orando por Pedro, chega lá, ele bate na porta, a empregada vem atender a porta e volta dizendo assim, olha, o anjo de Pedro está aí. Eles nem acreditaram que era Pedro, eles oram, mas não acreditam, parece nem aquela pessoa que ora, que vai para chover, mas não carrega guarda-chuva, né? Era Pedro que estava lá. Era Pedro. Porque Jesus continuava fazendo. Filipe evangelizou o eunuco e terminou o evangelismo. A Bíblia diz que ele desapareceu. Foi trasladado, saiu dali, sumiu. Paulo e Silas foram soltos naquela prisão de Filipos, lembra? As grilhões da cadeia se quebraram, tudo quebrou e eles ficaram libertos. Tudo isso porque, sem dúvida alguma, Jesus tinha começado a fazer no Evangelho, mas ele continuou a fazer em Atos dos Apóstolos. E esse Lucas que escreve o Evangelho e que escreve Atos, nos ensina algumas coisas interessantes. O que vai acontecer e como vocês vão reagir? Isso serve para você e para mim. Em primeiro lugar, vai ter perseguição. O mundo diria assim, gente, vamos nos preparar, né? Vamos treinar uns homens bomba. Vamos aprender a manipular as principais armas que existem por aí. Ah, mas o Messias que está montando o reino dele fala outra coisa. Ele diz assim, quando te derem um tapa na face, vira o outro lado. Quando mandarem vocês andarem 1 milha com eles, ande 2. Jeito esquisito de governar e de formar um reino, né? Mas é assim que o líder dos apóstolos disse que iria fundar a sua igreja. E ele diz, vai ter morte. Mas sabe qual é o ensino de Jesus a respeito da morte? Morra calado. Porque o próprio Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ainda mais, quando abriu, foi para orar e interceder por aqueles que estavam lhe matando. E Estevão repetiu essa oração, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele ensina sobre o reino algo muito esquisito. O meu reino não é desse mundo, eu não vou tomar o reino do imperador. Esse reino do mundo tem fim. O meu reino não terá fim. Ele ensina a respeito do reino. Jesus foi para o céu, mas ele deseja continuar na terra através dos seus discípulos. Por isso, o desafio de hoje é, será que você está repetindo Jesus na história? Jesus pode dizer através dessa igreja que você congrega, que ele está presente através da sua vida? Eu estou junto do Pai, como advogado intercedendo por vocês. Mas está tranquilo, porque na terra tem um grupo de pessoas que estão testemunhando o meu nome, que aprenderam como é que a igreja deve funcionar, como é que deve ser a vida de um genuíno discípulo de Jesus Cristo. O Evangelho continua, ele não apenas aconteceu, mas ele continua. Jesus subiu diante dos discípulos e eles eram testemunhas de que Jesus estava vivo e iria continuar a fazer e ensinar, porque Jesus é o centro de tudo. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da Bíblia, de Atos dos Apóstolos, é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. E a igreja está construída em cima de um alicerce chamado de doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos viveram e andaram com Jesus. Deus se tornou homem através de Jesus e hoje ele está presente através de nós neste mundo. E esse é o mistério. Você pode ler comigo Colossenses 1, 27? Vamos ler juntos aí? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém ou não?
Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Meu desejo hoje à noite, ao fazer a última oração e terminar esta mensagem, é que assim como Jesus estava vivo na vida dos apóstolos, Jesus esteja vivo na vida da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Que Jesus esteja vivo em Goiânia através desta e de outras igrejas da cidade. Que Jesus esteja vivo lá no seu local de trabalho através do seu testemunho. Que Jesus esteja vivo no meio da sua família, dos seus vizinhos. Lembre que a chance que algumas pessoas vão ter de ver Jesus só vai ser uma, através de você. Através de você. Permita que as pessoas vejam Jesus em você. Porque a proposta de ter igreja não é para ter um grupo que reúne domingo para cantar. Isso é muito bom, que joia. Eu amo domingo, eu fico contando nos dedos o dia para chegar domingo. Eu gosto de estar aqui. Mas o que Jesus quer não é isso só. Ele quer que você seja testemunha dele onde você estiver. Não é? Onde você estiver. Atrás do balcão, no banco do avião, não é? Dentro de um ônibus, de um Uber, de um táxi. Ele quer que você mostre Jesus no seu local, na repartição pública, na sala de aula. Ser igreja é ser sal, ser luz, influenciar e mostrar Jesus para todas as outras pessoas. Isso significa obedecer e perseverar na doutrina dos apóstolos. Queria convidar você a ficar em pé para a gente orar ao Senhor. Pai, eu peço que o Teu Espírito que já habita em nós, abra a nossa mente e o nosso coração, de modo que o ensino de hoje, mais doutrinário um pouco, possa ser gravado para a gente crescer na palavra e entender, ó Deus, o propósito. Tudo começou com a decisão de Jesus de escolher homens que pudessem fazer com que a genuína palavra fosse transferida sem nenhum tipo de contaminação. Eu sei que pesa sobre qualquer um de nós que fomos chamados pelo Senhor a responsabilidade de fazer com que isso continue acontecendo. Por isso, não só fale ao nosso coração, mas nos ajude para que através de nós a palavra do Senhor alcance também outros corações. Eu quero te pedir que tu nos ensine mesmo a obediência ao ensino apostólico, a doutrina dos apóstolos, que esta igreja seja perseverante nesta doutrina. Nos livre, ó Deus, da tentação que muitas vezes sofremos de querer inventar, acrescentar, mudar. Ó Deus, o que precisa ser feito está pronto. E cabe a nós apenas anunciar, cabe a nós apenas viver, cabe a nós apenas transferir aquilo que já foi aprendido. Pai, que nosso espírito seja o mesmo de Paulo, quando em Coríntios, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: eu vos entreguei o que de antemão recebi. E o que ele tinha recebido, senão o genuíno evangelho, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltará. Esse é o genuíno evangelho, que Paulo recebeu e transmitiu. E esse é o evangelho que nós precisamos receber e também transmitir. Nos dê fidelidade à tua palavra, Deus, e que a vontade do homem, a ideia do homem seja submissa a esta palavra. Que a palavra seja a única autoridade infalível e absoluta na nossa vida e na nossa mente, no nosso coração. Leva-nos para uma semana abençoada, de muita caminhada e vitória na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer a todos, né? E no meio dos visitantes está o Cairo Salim com a esposa lá atrás, que eu ouvi na chegada. Deus o abençoe. E os demais visitantes junto com ele, que Deus o abençoe também. Receba a graça do Senhor neste momento ministrada por nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana a todos, que Deus abençoe.